O procurador Demóstenes Torres, né, ex-senador da República, agora vai ao Supremo Tribunal Federal, onde pretende reverter a cassação do mandato dele de 2012 e, com isso, ter o direito de ser candidato novamente, quer ser candidato já na eleição deste ano, né, Fabiana? Luiz, lá em 2012, quando ele teve o mandato cassado, ele ficou inelegível até 2027, segundo a decisão do Senado. Estabelece-se que são 8 anos depois do fim do mandato, a pessoa que tem o mandato cassado não pode ser candidato novamente. E aí o Senado tomou essa decisão. O ex-senador Demóstenes Torres até questiona, fala que os 8 anos devem ser contados a partir do final da legislatura, ou seja, ali dos 4 primeiros anos do mandato e não do mandato inteiro de 8 anos, mas ele não conseguiu reverter isso até hoje. Então, até o momento, ele só pode ser candidato a partir de 31 de janeiro de 2027. E aí o que ele quer é ser candidato ao Senado ainda este ano. Já solicitou ao Senado, entrou com uma petição no Senado em julho do ano passado, pedindo o cancelamento da cassação do mandato. Ele alega o seguinte, que embora o julgamento no Senado seja um julgamento político, mas a origem do processo é administrativo e diz respeito às provas que foram coletadas lá na época do caso Cachoeira, da Operação Monte Carlo, que foram consideradas inválidas. Todas aquelas gravações telefônicas que mostram as conversas dele com o Cachoeira, que demonstram aí possíveis favorecimentos em relação ao grupo, à organização criminosa de Cachoeira na atuação dele, tudo aquilo foi considerado inválido pela Justiça por decisão do Supremo, porque ele tinha foro privilegiado, não poderia continuar tendo as gravações, as interceptações telefônicas, tinha que ter uma autorização do próprio Supremo para continuar. E aí elas foram consideradas inválidas. A partir disso, todos os processos administrativos ou criminais que envolviam o ex-senador por conta desse caso foram arquivados. Então ele ficou livre de qualquer ação. No ano passado foram os 2 últimos processos que foram arquivados. Então ele ficou livre de qualquer ação relacionada ao caso Cachoeira, à Operação Monte Carlo. Então o passo seguinte é justamente ele tentar anular a cassação do mandato e conseguir de volta o direito de ser candidato, e é o que ele deseja agora. Ele se filiou ao PTB no ano passado, e aí, como eu disse, apresentou uma petição ao Senado pedindo o cancelamento da cassação. Isso nunca aconteceu antes no Senado, então nem se sabe muito bem como seria esse rito aí em relação a esse processo. Mas o que acontece é que, desde que ele protocolou no Senado esse pedido, ele está parado na Comissão de Constituição e Justiça, não anda, não tem relator. Em tese, ele deveria passar pela CCJ, depois ir para o plenário fazer o julgamento, mas até agora não andou nada. E aí, no final do ano passado, a defesa do Demóstenes entrou com uma nova petição, um novo documento no Senado, informando que aguardaria até o final de fevereiro, se o processo não andasse, se continuasse parado, que ele ia reclamar para o Supremo Tribunal Federal. E não andou, essa ameaça aí não fez diferença, aparentemente, para o Senado. O presidente da CCJ informou, inclusive, que são mais de 1.300 processos que estão parados sem relator na CCJ, alguns até de 2015, então que esse caso do Demóstenes não passaria à frente do restante e que muito provavelmente não seria julgado até o fim de fevereiro, que é justamente o que aconteceu. E aí agora a defesa de Demóstenes diz que já está com tudo pronto para protocolar no dia 1º, agora de março, a reclamação no Supremo Tribunal Federal. Essa reclamação é o quê? De que o Senado não atendeu ao pedido, não fez o julgamento em relação a esse processo e que ele acha que tem o direito, já que as provas foram invalidadas, de cancelar a cassação e ter a elegibilidade novamente, conseguir ser candidato ao Senado este ano. A dúvida é, Luiz, justamente se o Supremo vai se posicionar a respeito disso, se vai criar aí uma indisposição com o Senado, já que o julgamento, como eu disse, foi político, dentro do Legislativo, no Congresso, o julgamento é político, não é necessariamente relacionado às provas ou questão de direito, não segue muito isso, né? Segue mais a decisão política mesmo dos colegas do ex-senador, né? E aí a gente resta saber se o Supremo vai tomar alguma decisão em relação a isso, o Supremo que já invalidou as provas, mas
se ele vai entrar aí nesse rito relacionado ao Senado, relacionado ao processo de cassação dentro do Congresso, que é diferenciado. Então há essa dúvida se o Supremo vai se posicionar ou não em relação a isso. Outra questão que está diretamente ligada a isso é a disputa dentro da base do governo em relação ao espaço para as candidaturas, espaço na chapa majoritária para a candidatura ao Senado. A gente tem 2 vagas para o Senado na disputa eleitoral desse ano. Uma já é tida como do governador Marconi Perillo, que vai sair do governo agora em abril e vai disputar o Senado. E aí a gente tem outros vários nomes para uma vaga só. Tem tanto dos atuais senadores, a Lúcia Vânia e o Wilder Moraes, como também de Vilmar Rocha, que reivindica esse espaço, e do Demóstenes também. O PTB tem dito, tem repetido muito que faz questão desse espaço na chapa majoritária, que faz questão dessa indicação para o Senado, e aí o Demóstenes seria esse nome indicado pelo PTB. Então faz toda a diferença aí também esse julgamento do Supremo em relação a esse processo, se ele vai ter direito de ser candidato ou não, e aí existe um prazo aí que até 6 de abril para ele se licenciar do Ministério Público, que hoje o Demóstenes é procurador, está no Ministério Público, está atuando lá, ele tem que se licenciar até 6 de abril para ser candidato. É o mesmo prazo aí de desincompatibilização do pessoal que está no governo. Então, ele espera conseguir uma liminar do Supremo até esse prazo para ele conseguir ser candidato e registrar a candidatura lá no prazo da Justiça Eleitoral. Mas isso influencia, claro, também essa disputa que é muito forte dentro da base.